Oi gente, tudo bem? No vídeo hoje eu trouxe a produção de 50 photocards. Essa encomenda foi feita pela Shopee, então eu comecei entrando lá no Shopee e fui na mensagem do cliente, que é onde eles mandam as fotos. Aí, como são 50 photocards e a pessoa escolhe tanto a foto quanto o verso da foto, eu vou anotando como é a foto, porque assim, mesmo que eu saiba quem é o integrante, como o dela era um idol de K-pop, eu prefiro marcar pelo menos uma característica da foto e como é o fundo pra ir certinho, sabe? Não ter qual é a foto, qual é o fundo dessa foto. E depois eu vou salvando as fotos. Depois de salvar as fotos, aí eu vou e abro o aplicativo Canva. Mas no meu aplicativo Canva já tem tudo lá salvo, os tamanhos dos photocards, então é só vou aumentando a quantidade de photocards que eu vou precisar e depois só vou colocando as fotos da frente e do verso do photocard. Aí quando eu for começar a colocar as fotos na frente e o verso do photocard, é onde eu começo a usar as anotações que eu fiz pra saber certinho qual é o detalhe da foto, pra saber qual é o fundo dela. Aí eu vou usando as anotações que eu fiz pra ir colocando na frente o verso desse photocard certinho, sem ter erro. Aí depois de eu fazer tudo isso, eu salvo no tablet e depois quando for imprimir, eu imprimo todos os versos, que no caso é o fundo do photocard, e depois eu vou imprimindo a frente do photocard uma por uma, assim, para saber certinho qual é a folha do verso, para não ter erro e sair certinho os photocards. Esse primeiro que eu imprimi é os brindes. Nesse pedido aí eu enviei 15 photocards de brindes. Nesse momento aí eu estou recortando e jogando fora uma encomenda que tinha voltado. A pessoa pediu o reembolso, mas a pessoa tinha recebido uma nova remessa de photocards sem custo algum, mas mesmo assim ela pediu o reembolso pela Shopee. Mas acontece, em outro vídeo eu conto um pouquinho sobre o que houve, como eu fiz, mas acontece, né? Sempre tem isso. Bom, enquanto eu tava fazendo isso, eu tava imprimindo, a impressora tava imprimindo todos os versos dos photocards. Aí, agora eu coloquei para imprimir um por um, para ir certinho, né? Qual é o fundo e qual vai ser a frente desse photocard. Aí eu imprimi um por um, fui lá e coloquei só para imprimir a frente desse photocard e fui colocando assim, imprimindo um por vez. Depois eu fui já, assim que saía da impressora, eu fui colocando eles no papel para plastificar. Eu já coloco direto assim que sai da impressora e já deixo ali enquanto imprime os restos para não manchar quando se caso encostar o dedo ali, né? Porque às vezes a tinta ainda tá um pouquinho mole. E depois eu já coloco na plastificadora para plastificar eles. Eu fui plastificando todos eles antes de eu ir recortando, então eu plastifiquei tudo de uma vez. Aí eu desligo a plastificadora e eu vou recortar eles na guilhotina. Aí eu já tava fazendo o recorte deles na guilhotina, mas caso às vezes fica uma bordinha ali que não conseguiu tirar na guilhotina, eu vou com a tesoura assim e faço o acabamento.
Depois disso eu vou arredondar os cantos dos photocards e vou arredondando um por um. Às vezes fica o arredondador de canto, deixa umas coisinhas ali, eu tiro com puxo assim, que às vezes não sai sozinho. E depois eu repasso na plastificadora de novo ali pra selar bem o photocard, não ter risco nenhum dele abrir ou acontecer alguma coisa, entendeu? Então eu passo ele de novo ali pra dar uma selada melhor. Bom, depois disso eu confiro certinho. A primeira coisa que eu empacotei para enviar o pedido foi os brindes, porque os photocards encomendados, antes de eu empacotar, eu envio as fotos todas. Não consigo enviar assim de um por um, mas eu envio um tantinho bom assim para a pessoa ver como ficou antes de eu embalar o pedido dela. Aí depois que eu envio as fotos, eu já mando assim que o pedido está sendo embalado e começo a embalar o pedido para envio. Depois de eu enviar as fotos pro cliente para mostrar como ficou, e antes de embalar eu começo a contar para ver certinho se não tá faltando nenhum, confiro tudo e aí começo embalar eles, colocar eles no saquinho e embalar para envio. Eu imprimo a declaração de conteúdo e a etiqueta de envio ainda na impressora normal. Eu não tenho a térmica lá que é adesiva, mas futuramente terei. Enquanto isso eu imprimo na normal mesmo e eu recorto com a tesoura e colo ali com a fita no papel. Não tem problema nenhum. Eu embalo os photocards no plástico bolha. Na minha opinião, deixa um pouquinho mais seguro. Durante o processo de transporte dele até o cliente. E é isso como eu produzo e faço o embalo dos pedidos dos photocards na minha loja. Espero que tenham gostado do vídeo. Se gostou, curte o vídeo, se inscreve no canal. Um beijo e até o próximo vídeo.